Voltamos ao nosso segundo vídeo, queridas, do grupo de Profissão de Fé, para responder a pergunta: o que é profissão de fé? Bem, vocês já devem saber, mas nós vamos revisar. Você está vendo aí uma fotografia de uma carruagem, né? Uma carroça, um grande carroção, e dois homens ali. Uma é uma autoridade lá da rainha de Candace, uma autoridade etíope da época da igreja primitiva, e o outro que está de pé, com as mãos na cabeça do rapaz, batizando com água, é Filipe, o diácono, um dos 7 diáconos que foram eleitos pela igreja, né? Quando da necessidade de atender as viúvas em suas necessidades, em sua cota, porção diária, esses diáconos foram eleitos. Estevão foi eleito, Filipe foi eleito, entre outros, mais 5. Então, o texto bíblico que se refere a essa questão da profissão de fé é lá em Atos, capítulo 8, versos 35 a 38, que diz assim: então Filipe explicou, e começando por esta passagem da Escritura, anunciou-lhe a Jesus. Seguindo eles caminho fora, chegando a certo lugar onde havia água, disse o eunuco: eis aqui água, que impede que seja eu batizado? Filipe respondeu: é lícito, se crês de todo o coração. E respondendo ele disse: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então mandou parar o carro, ambos desceram à água e Filipe batizou o eunuco. Olha só que coisa interessante, o Espírito Santo tinha levado Filipe para aquela estrada, uma estrada que vinha de Jerusalém e ia lá para a África, para a Etiópia. E Filipe ouviu este tesoureiro da rainha de Candace, a rainha etíope, lendo o texto bíblico em voz alta. Ele lia em voz alta mesmo porque os judeus já tinham perdido o costume do trato da língua hebraica, não sabiam mais falar o hebraico, né? Usavam o aramaico para falar sempre, regularmente, que é uma derivação do hebraico. Então, para ler o texto sagrado, a língua do templo, o hebraico, precisava ser falada em voz alta e depois explicada pelas pessoas. Só que esse eunuco está ali lendo e Filipe pergunta: você está entendendo o que você está lendo? Aí o eunuco disse: não, se não tem ninguém para me explicar, eu não consigo entender. Sobre quem que o profeta está falando? Aí chamou Filipe para subir na carruagem, Filipe subiu, e aí o verso 35 que nós estamos vendo ali é o início da explicação. Filipe começa a mostrar as profecias todas, além dessa de Isaías, acerca de Jesus, o Nazareno, né? O nosso Salvador, que haveria de morrer na cruz para nos salvar e depois ressuscitar ao terceiro dia e assumir assim o trono na presença de Deus, né? O trono de domínio eterno, reino eterno. Então, nesse momento, o eunuco, movido pelo Espírito, perguntou para Filipe: eis água aqui perto, o que impede que seja eu batizado? Aí Filipe respondeu: é lícito. Você pode professar a sua fé e ser batizado se crês de todo o coração. O eunuco, na hora, disse: eu creio que Jesus é o Messias. Jesus Cristo significa Jesus Messias. É o Filho de Deus. Então, Filipe mandou parar o carro, ambos desceram à água, Filipe batizou o eunuco e o eunuco seguiu caminho afora para sua casa. É interessante que Filipe desapareceu imediatamente após o batismo. Acho que foi o tempo só de cumprimentar o eunuco e o Espírito Santo tirou ele dali e colocou em outra missão, em outro lugar.
Mas o eunuco foi-se para a Etiópia como o primeiro missionário a ir para a África. Olha só que coisa maravilhosa. Então isso é fazer a sua profissão de fé. Se crês de todo o coração, você deve publicar isso diante dos homens, né? E porque é assim que o apóstolo Paulo descreve. Ele fala lá em Romanos 10, 8 em diante. Porém, que se diz, a palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Isto é, a palavra da fé que pregamos. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Porquanto a Escritura diz, todo aquele que nele crê não será confundido, pois não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, porém, invocarão aquele em quem não creram, e como crerão naquele de quem não ouviram, e como ouvirão se não há quem pregue, e como pregarão se não forem enviados, como está escrito, quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Veja aí, a salvação é para o judeu e para o grego, ou seja, é para todas as famílias da terra. Esta palavra que Paulo relembra aqui, essa palavra, que é a palavra da fé que sai do coração, ela foi dita por Moisés primeiramente. Então é o mesmo jeito de ser salvo para os antigos, declarando, confessando que o Jesus, o Messias, é o Salvador da sua vida, é o Senhor, é o Cristo, é o Filho de Deus encarnado. Para aqueles que estavam lá no passado, no Velho Testamento, eles olhavam para frente na esperança messiânica. Nós que estamos para frente do tempo de Jesus, nós olhamos para trás, ou seja, eles olhavam em perspectiva e nós olhamos em retrospectiva, cumprindo assim aquilo que Jesus ordenou em Lucas 12, verso 8 e 9. Digo-vos ainda, todo aquele que me confessar diante dos homens, também o Filho do Homem o confessará diante dos anjos de Deus, mas o que me negar diante dos homens será negado diante dos anjos de Deus. Por isso, a necessidade de confessarmos a nossa fé diante da igreja, diante dos homens, como testemunhas da nossa fé, não nos envergonharmos do Filho de Deus. A cruz não é honrada por este mundo, nós nunca seremos honrados por sermos cristãos, mas Deus nos honrará no último dia, no dia em que nós fomos apresentados na presença do Senhor, ok? Confessar diante dos homens. Bom, e o novo nascimento? O que é isso? Uma autoridade veio procurar a Jesus, um rabino, procurar a Jesus de noite, está narrado lá no Evangelho de João, capítulo 3, verso 3. O nome dele era Nicodemos. E disse, mestre, não é possível uma pessoa fazer os sinais que o Senhor faz se não for de Deus. Ele já veio assim, elogiando Jesus, né? Pois Jesus lhe deu uma sapatada logo de cara. Disse assim, a isto respondeu Jesus, em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Esse nascer de novo é o mesmo tema do capítulo 1 do Evangelho de João, que nós acabamos de ler no outro vídeo, quando fala daqueles que nascem do alto, aqueles que são obra de Deus, né? A nova vida é Deus quem está operando, é nascer de novo, nascer do Espírito, nascer do alto, né? E Paulo corrobora com essa visão do evangelista João. E vos revestistes do novo homem que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Colossenses 3:10. Então, ele diz que quando
cremos em Jesus Cristo, o Espírito Santo nos reveste do novo homem. Paulo fala de outra forma também lá em Gálatas, diz: não sou eu mais quem vive, mas é Cristo que vive em mim. Esse poder que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e por mim se entregou. Então, Jesus Cristo, através do Espírito Santo, começa a operar um novo homem, fazer crescer, gestar um novo homem dentro da gente, um novo homem espiritual, uma nova mulher espiritual, segundo a imagem do Deus Criador revelado em Jesus Cristo, seu Filho. Por isso é que vamos sendo transformados à imagem e semelhança de Jesus, pois esse é o propósito de Deus para as nossas vidas. E lá em 2 Coríntios ele fala a mesma coisa, assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. 2 Coríntios, segunda epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, verso 17. Olha que coisa maravilhosa. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Tudo se fez novo. Você agora é filho do Altíssimo. As tuas dívidas, isso na lei romana era muito interessante. O indivíduo era adotado por uma nova família, ele era desligado completamente de todas as responsabilidades da família anterior. Ele passa a herdar agora, com todos os direitos, a herança do seu novo pai. E é o que acontece com a gente. Em Cristo Jesus, nós temos uma casa nova, uma vida nova, uma nova herança, e tudo que ficou para trás passou. Não é contado. Deus não conta, não olha para o nosso passado. Ele não nos trata segundo os nossos merecimentos. Isso é a operação de uma nova vida em nós. E o fruto do Espírito que Paulo fala lá em Gálatas, rapidinho, em Gálatas 5, 22 a 25, ele vai falar antes um pouquinho sobre o fruto da carne, que é a maldade toda do nosso coração egoísta. Quando Jesus Cristo derrama o seu Espírito sobre a nossa vida, porque é o Espírito Santo que produz essa fé salvadora em nós, que promove esse novo nascimento, nós começamos a frutificar. Eu vos escolhi para que vades e deis fruto, e esse fruto glorifique a Deus o Pai, é o que Jesus disse aos discípulos. E o apóstolo Paulo fala, o fruto do Espírito é caridade, é o amor, a alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade. Benignidade eu tenho um caroço no corpo. Mas é benigno. Que bom, é benigno, né? Pois é, a benignidade, essa característica de quem não faz mal para ninguém. E bondade já é justamente aquela pessoa que faz o bem a quem quer que seja. Fé, mansidão, temperança. O que é isso? Temperança é domínio próprio, é poder dominar todas os seus sentimentos e emoções. Isso é muito importante, porque nos faz mansos, né? Somos pessoas que não apelamos para rixa nem para briga, né? Para tomar qualquer direito nosso. A mansidão tem promessa na Bíblia, os mansos herdarão a terra, né? Porque esses mansos são considerados filhos do Altíssimo. Contra essas coisas, o apóstolo Paulo fala, não há lei, porém os que são de Cristo crucificaram a carne, ou seja, os frutos da carne, com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Se essa vida nova está em nós, foi produzida pelo Espírito, nós devemos deixar o Espírito Santo nos orientar e nos dirigir a cada desafio de situação que vivamos. Andemos no Espírito, sigamos o conselho do Espírito Santo, a orientação do Espírito Santo. Amém? Então que Deus te abençoe,
Que Deus abençoe vocês, vocês que estão nos assistindo, e anotem aí as suas dúvidas para a gente poder conversar no nosso próximo encontro, ok? Um grande abraço, fiquem com Deus, em nome de Jesus. Deus amado, abençoa os teus servos que verão este vídeo, derrama das tuas bênçãos sobre cada um deles, ilumina as nossas mentes, para que possamos entender a tua palavra segundo a orientação do teu Santo Espírito. Em nome de Jesus, perdoa os nossos pecados, sara as nossas enfermidades e cura as nossas feridas. Em nome de Jesus é que nós oramos. Amém.